Pokémon, famosa franquia de jogos aí que existe nos consoles portáteis da Nintendo até os dias de hoje, desde a década de 90. Pokémon sempre lembra a gente ou do jogo ou daquele anime, né, com o Ash e o Pikachu. E o que Pokémon tem a ver com mangá? Se eu disser que tem tudo a ver com mangá, vamos pro começo. Esse Comic Vlog vai falar dos mangás de Pokémon, mas eu também quero botar aqui um pequeno acréscimo e sanar algumas curiosidades que muitos canais falam e até hoje ainda não vi, pelo menos canais em português. Quando Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, Satoshi Tajiri é o idealizador do jogo, né? E Ken Sugimori é o designer. Quando eles eram lá pessoas sem dinheiro nenhum, né, esperando a oportunidade para alguém, né, achar esse jogo incrível e finalmente colocar o jogo nas lojas para vender, porque eles gostavam mesmo muito de jogo. Eles não faziam jogos, não tinha dinheiro para fazer jogo, né? Eles sabiam um pouco sobre programação e etc, mas não sabiam fazer jogos. Como Satoshi Tajiri e Ken Sugimori trabalhavam com Pokémon? Antes de ser Pokémon, o nome era Capsule Monsters, e quem viu quem já viu pela internet essas artes antigas deve ter reparado que era tudo desenhado, pois era o formato fanzine que é chamado. O Capsule Monsters, o protótipo do Pokémon, o projeto do jogo, era feito em um formato de uma revista, um fanzine. O que seria um fanzine? O fanzine é uma revista feita amadora, uma revista amadora, que não é impressa por editora, nem nada, é feito pela pessoa do próprio bolso, seja totalmente artesanal ou seja feita semi-industrial. E Tajiri fazia, Ken Sugimori desenhava, e ao mesmo tempo que era um manual de como o jogo funcionava, era também uma história em quadrinhos, de certa forma, porque estava tudo ali escrito e desenhado, né? Você conseguia entender o contexto daquele mundo. Foi aí que o Shigeru Miyamoto viu aquele trabalho através do fanzine, da revista, do gibi, e gostou do trabalho, fez as alterações, mudou o nome de Capsule Monsters para Pokémon e tal. Quando o jogo difundiu lá na versão Red e Green, lá no Japão, e fazia sucesso, veio realmente de fato o primeiro mangá de Pokémon, chamado Pocket Monsters Pokémon. É desse jeito mesmo o nome. Pocket Monsters Pokémon é um mangá de comédia, aquelas comédias pastelão do Japão, que lá no Japão é chamado de gag mangá, e contava as histórias do garoto chamado Isamu Akai. Quem não sabe o que é Akai em japonês, Akai é vermelho, porque no Japão os jogos Red e Blue não era Pokémon Red e Pokémon Blue, é Pokémon Akai e Pokémon Aoi. E Isamu Akai, que era o treinador principal do jogo, carregava consigo dois Pokémons, um de maior importância, né? O primeiro era a Clefairy e o segundo era o Pikachu. Por isso que quando rolou a animação do Pokémon, quando já estava quase para sair o Gold Silver, né? Já estava tendo os spoilers do Gold Silver, a direção da animação ficou na dúvida se ia colocar Clefairy ou Pikachu como Pokémon principal. Eles se basearam muito nesse gag mangá, né, o Pocket Monsters Pokémon. Não demorou muito para vir um outro mangá, e é desse mangá que eu vou me aprofundar mais e falar mais um pouco. O nome desse mangá é chamado lá no Japão de Pocket Monsters Special, e aqui no ocidente ele é conhecido como Pokémon Adventures. Aqui no Brasil está sendo publicado esse Pokémon, esse mangá do Pokémon, Pokémon Adventures, na fase Black e White. Eu vou deixar uma imagenzinha da capa aqui para vocês verem. Vou deixar também aqui para vocês uma imagem e o nome do autor, o rapaz que escreve, e os nomes do primeiro desenhista que fez do volume 1 até o 9 e do segundo desenhista que está desenhando até hoje. São muito bons desenhistas, por sinal. E eu vou me aprofundar não muito nos autores, mas sim na ligação entre esse mangá e os jogos. Pokémon Adventures, ele é um mangá que é considerado o mangá mais fiel aos jogos. Ele também, de certa forma, explica algumas coisas do jogo e aproveita até mesmo beta, testes do jogo e coisas do tipo. Coisas que não entraram no jogo, de certa forma, são aproveitadas e exploradas nesse mangá. O primeiro protagonista, pois cada versão do mangá vai contando cada versão do jogo e tem vários protagonistas. O primeiro protagonista é chamado de Red, pois por causa do Isamu Akai lá, do primeiro mangá gag, ficou o nome Red como o nome do treinador oficial de Kanto, da região de Kanto das versões Red, Blue, Green e Yellow.
E o primeiro protagonista lá é o Red. Sim, ele pega os pokémons, igual no jogo, o professor mostra pra ele, ele vai pelos ginásios, ele enfrenta os ginásios, ele captura os pokémons, e se encontra com os lendários e muita coisa similar aos jogos. E é um mangá muito interessante pelo fato de que ele explora muito assim, a relação entre os personagens, ele aproveita, né, a relação do Red com o rival, que lá é chamado de Green, ele aproveita todas as fases do Pokémon de uma forma muito otimizada. O autor ele cobre alguns buracos, coisas que você fica se perguntando na história do jogo, que não são contadas, são deixadas de propósito em aberto. No mangá dá uma versão bastante convincente dessas coisas, tipo Pokébola GS, do Celebi, tem também o Ho-Oh, Lugia, Elite Four, todos estão ali. E os protagonistas, eles têm seus nomes definidos por cada versão. Red é o personagem principal, o Green representa o jogo Green, a menina Blue, a outra menina Yellow, que é uma personagem criada, tem os personagens originais da série, que no caso é a Yellow, o garoto Emerald, que também não existe nos jogos, e seguindo a ordem dos jogos tem o Gold, o Silver, a Crystal, Ruby, Sapphire, eu acabei de falar o Emerald, que é um personagem criado, não existe nos jogos, Diamond, Platinum, Pearl, de cada versão de jogo, Black, White, Black 2, White 2, e é assim os nomes, com exceção do XY, se não me engano, que os personagens ficaram só, tem um nome, né, que é Xavier e, se não me engano, é Ivone, mas começa com X, outro com Y. Mas no Black White também, se não me engano, o nome deles é zoado assim também. É Lek 2 e White 2. E os nomes dos protagonistas seguem o nome dos jogos, a importância dos pokémons estão ali. Todos os pokémons, você vai ver todos os pokémons nesse mangá, claro com foco maior nos lendários e nos pokémons que fazem parte dos times de cada personagem. Outra curiosidade é que cada protagonista do mangá, antes dele pegar o inicial que o professor dá pra eles, no caso o Bulbasaur, Squirtle, Charmander e assim por diante, ele já possui um Pokémon antes, pelo menos um ou dois. No caso do Red, ele tinha o Poliwhirl, que é o Poliwrath, fez muita gente aí virar fã do Poliwrath, né? Usa até o Poliwrath no competitivo muitas vezes, acredito eu, em homenagem ao Poliwrath do Red no mangá, que ele só usa mesmo no mangá. E explica aquelas formações todas, porque que o Red aparece lá no Monte Silver com os três iniciais. Na verdade não é os três dele, o dele é só o Venusaur, o outro é do Green e o outro é da Blue. Tá emprestado, as trocas de Pokémon também, por que Pokémon some de um lugar, aparece em outro, tudo tá lá explicado. É um mangá que eu aconselho a ler. Aqui no Brasil, infelizmente, começou pelo Black White, mas se você acompanha os jogos, você vai gostar. Se você gosta de Pokémon também, até do anime, você também vai gostar desse mangá. É um bom mangá, é uma recomendação que eu tô fazendo aqui. E mais uma última coisa antes, estão dizendo que eles vão trazer do começo, até dos primeiros jogos, do Red, do Blue, até chegar no Black White de novo, para depois continuar. Eu espero que eles façam isso, porque é um mangá que eu recomendo demais para comprar, você que gosta da franquia Pokémon. E esse aqui foi o primeiro Comic Vlog sobre mangá. Se vocês querem mais Comic Vlogs sobre mangá, comenta aí, por favor, sempre comentem. A gente gosta desse feedback, infelizmente a gente tem pouco aqui, no começo tinha mais, mas tem pouco feedback, mas eu gosto dos comentários, ver os comentários que vocês querem saber, se eu falei alguma coisa errada, me corrijam aí também. Curtam sempre o canal, tragam mais inscritos, tá vindo coisa boa aí, eu prometo, tá vindo realmente coisa boa. E é isso aí, galera, até o próximo Comic Vlog.